E aí galera, aqui quem está falando é o professor Jefferson Caetano e o Universidade Elétrica vem aqui para contribuir com mais um passo na sua caminhada. Mais uma aulinha daquela que a gente tinha falado sobre operações, aulas rápidas sobre operações dos conjuntos numéricos. Continuando a operação no conjunto dos números inteiros, nós vamos falar hoje sobre potenciação no conjunto dos números inteiros, representado pela letra Z, tranquilo? Então vamos falar de potência com números positivos e números negativos, de uma forma bem resumida, mas que vai dar para você responder várias questões sobre esse tema aí, tranquilo? Depois você dá uma aprofundada aí na internet e dá até para procurar outros vídeos um pouco mais aprofundados. Vamos lá! Potência, só para lembrar o que é potência. Potência é sempre que eu tenho um número elevado a outro número. No caso aqui eu tenho 4, que a gente chama de base, e aqui eu tenho um expoente, que nesse caso aqui é o 3. Então sempre numa potência, o expoente indica quantas vezes nós vamos repetir o 4 na multiplicação. Então, ó, a potência seria uma forma simplificada de uma multiplicação de fatores iguais, beleza? Então isso aqui pode ser escrito dessa forma, onde o número que fica embaixo é a base e o número que fica em cima é o expoente. Um erro comum dos alunos é multiplicar 4 vezes 3. Cuidado, o expoente indica quantas vezes a gente repete a base na multiplicação. Então a base aqui vai ser repetida 3 vezes. 1, 2, 3. Agora a gente multiplica todos esses fatores, ó. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4 é igual a 64. Então, 4 à terceira é igual a 64, beleza? Essa aqui, ó, é o resultado dessa potência aqui, tranquilo? Vamos resolver alguns exemplos aqui, ó. Com esses exemplos a gente agloba muita coisa sobre potenciação. Vamos lá, só para aplicar o que a gente acabou de aprender, ó. 7 ao quadrado vai ser 7 vezes ele mesmo. 7 vezes 7... 49. É interessante você se esforçar um pouquinho para ter essas multiplicações em mente, ok? 5 à terceira, vou repetir a base, que é o 5, 3 vezes, ó. 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Ah, professor, o senhor nem precisou fazer a multiplicação, porque essas são algumas potências que aparecem com frequência. Então é interessante você saber alguns números elevados ao quadrado, pelo menos os primeiros números naturais, e alguns números elevados à terceira. Tranquilo, que vai facilitar muito esses cálculos. O restante a gente faz o cálculo normal. Ó, aqui agora eu tenho como base o 2 e como expoente o menos 4. Observe, aqui ó, os expoentes eram positivos. Aqui o expoente agora está negativo. Quando a gente escreve uma potência com expoente negativo, é que a gente quer saber qual é o inverso dessa potência aqui, ó. Se eu tirasse o sinal negativo, ficaria 2 à quarta. Se eu coloco o sinal negativo, eu quero saber qual é o inverso dessa potência. E para escrever o inverso desse número, é outro número que multiplicado por ele mesmo dê 1. Simplificando, ó, a gente coloca essa potência sobre 1. Então vai ficar 2 elevado à quarta. Eu tiro o expoente negativo, tiro o sinal negativo e coloco o 1 como numerador. Coloco essa fração sobre 1. 1 sobre 2 elevado à quarta. Agora eu elevo minha potência no denominador normal. Ó. Vai ser 1 sobre 2 elevado à quarta. 2 elevado à quarta é quanto? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Multiplicando isso tudinho aqui, ó, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Então, 2 elevado a menos 4 é igual a 1 sobre 16. Observe que quando coloca o sinal negativo, a gente quer saber o inverso dessa potência aqui. Ó. E para colocar o inverso da potência, a gente coloca ela sobre 1. Resumindo, sempre que o expoente for negativo, coloca sobre 1 e perde esse sinal aí. E aí depois é só desenvolver. Ó, 3 elevado a menos 1. Ó. Se está elevado a menos, então a gente coloca 1 sobre o 3 elevado à primeira. Como a gente sabe que todo número elevado a 1 é ele mesmo, então vai ficar 1 sobre 3, beleza? Então 3 elevado a menos 1 é a mesma coisa que eu querendo saber qual é o inverso desse número. Qual é o inverso de 3? 1 sobre 3, beleza? Continuando, ó. Agora nesse caso, o expoente está positivo e a base está negativa. A gente já vai pegar uma dica aí de casa. Sempre que o expoente for par, 0, 2, 4, 6, 8, sempre que for par, a resposta vai ser positiva. Isso é uma dica. Então eu vou pegar aqui, ó, menos 5 vezes menos 5. 5 vezes 5,
25. Aí, para não estar precisando fazer jogo de sinal aqui, como a gente viu na outra aula, o correto seria fazer o quê? Sinais iguais, resposta positiva. A gente se liga na dica. Sempre que o expoente for par, a resposta vai ser positiva. Expoente par, a resposta positiva, independente do sinal da base. Já quando o expoente é ímpar, a gente vai se preocupar com o sinal da base. Quando o expoente é ímpar, a resposta fica com o sinal da base. Se a base é negativa, a resposta fica negativa. Se a base é positiva, a resposta fica positiva. Aqui nós teríamos menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Tranquilo? Aí se a gente for multiplicar sinais iguais positivos, aí vai ficar positivo, mais com menos, aí vai ficar um negócio meio complicado. Se fosse 7, se fosse 9. Então a gente não precisa estar fazendo o jogo de sinal nesse caso. A gente vai observar só o seguinte, ó. O expoente é ímpar, então a resposta fica com o sinal da base. Se a base é negativa, então a resposta vai ser negativa. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Então a resposta dá menos 8. Eu coloquei dois exemplos aqui que é muito comum cair isso daqui em algumas expressões numéricas e a gente simplifica. Ó, 15 elevado a zero. Todo número elevado a zero, com exceção do zero, todo número elevado a zero é igual a 1. E o 1 elevado a qualquer número vai ser igual a ele mesmo. Tranquilo? Aí alguns exemplos para você praticar um pouquinho. Coloca a pausa, tenta responder e em seguida o gabarito. Aí o gabarito, se você tiver alguma dúvida, deixa um comentário, entra em contato que a gente tira quaisquer eventuais dúvidas. Abraço!